Meu pai se chama Ricardo e viveu uma experiência muito estranha quando era jovem, no campo onde trabalhava. Quando ele tinha cerca de 20 ou 22 anos, morava em uma comunidade muito pequena que ficava em Minas Gerais. Com o tempo, ele se mudou para São Paulo, mas antes disso, se dedicava aos trabalhos no campo para ajudar toda a família. Uma tarde, meu pai foi cuidar do terreno da família e, ao mesmo tempo, começou a preparar a terra, pois nas próximas semanas ela deveria estar pronta para o plantio da temporada. Era por volta das 3 da tarde quando meu pai, estando nas margens do terreno, bem perto de onde passava a trilha que levava à comunidade, ouviu o choro de um bebê bastante forte. O barulho era tão alto que ele rapidamente levantou a cabeça e olhou para todos os lados procurando a origem do choro. Ele olhou entre as árvores, entre o mato alto que havia por perto, mas não viu nada. O choro ficava cada vez mais e mais alto, até que viu surgir na trilha que leva à comunidade, seu vizinho Mário. Mário vinha carregando nos braços seu bebê de poucos meses de vida. Mário era um morador da comunidade que havia se tornado pai recentemente e, ao que tudo indicava, estava indo para suas terras acompanhado de toda a família. Meu pai cumprimentou ele com um boa tarde e Mário respondeu também. Eles conversaram por alguns minutos antes de cada um seguir seu caminho. Quando deu por volta das 6 da tarde, meu pai guardou suas coisas e se preparou para voltar para casa depois de um longo dia de trabalho. No entanto, quando já estava para ir embora, ouviu não um, mas 2 choros de bebês. Quando ouviu aquilo, pensou logo que devia ser o filho do Mário, que provavelmente já estaria voltando das terras também, pois já era bem tarde. Mas algo acendeu um alerta em meu pai, porque não era apenas um choro, eram 2. Havia 2 choros claros de crianças pequenas que ecoavam por todo o vale, o que significava que não podia ser o filho do seu vizinho. Mas não era só isso. Aqueles choros não vinham da trilha, e sim do centro do terreno da família do meu pai. Cheio de dúvidas, meu pai caminhou até o meio do terreno, onde o choro era mais forte, e ao fazer isso teve uma surpresa terrível e cruel. Ele disse que no meio do terreno havia 2 bebês que estavam semi-enterrados na terra. Dava para ver suas cabeças e parte do tronco. O resto dos corpos estava soterrado. Os 2 bebês tinham cerca de 5 ou 6 meses. Eram bem pequenos e estavam completamente nus como vieram ao mundo. Meu pai se perguntava como aquelas crianças tinham ido parar ali, pois ele não tinha visto ninguém entrar no terreno. Talvez para muitos encontrar ou ouvir algo assim no meio do campo seria motivo para sair correndo, mas não para meu pai. Ele pegou um dos bebês para tirá-lo da terra, mas disse que isso foi muito difícil. Apesar de serem muito pequenos, de apenas alguns meses de idade, eles pesavam demais. Não era o peso normal de 4 ou 5 quilos. Facilmente pesavam uns 20 ou até mais. Meu pai, que era um homem jovem e forte por causa do trabalho no campo, disse que mal conseguia carregar um deles. Imagine os 2. Ao olhar em volta e não ver o desalmado que havia feito aquilo com as crianças, pensou em colocá-los dentro de uma caixa de tomate que estava ali por perto e levá-los até a comunidade para encontrar os pais deles. Com muito esforço, colocou os 2 bebês dentro e com uma corda pendurou no peito. Ele só pedia a Deus que a corda não arrebentasse e que pelo menos desse tempo de chegar à comunidade para procurar os pais das crianças. Com muita força e a passos lentos, começou a caminhar em direção à vila, enquanto aquele par de crianças dentro do caixote não parava de chorar. O choro e o corpo dos pequenos eram muito normais, e foi por isso que meu pai não desconfiou de nada apesar do peso. Durante todo o caminho ele dizia que sentia como se suas costas estivessem se partindo por conta do peso daquelas 2 crianças, sem entender como diabos podiam pesar tanto. Chegou a um ponto em que precisou se sentar para descansar, pois não aguentava mais o cansaço de carregar aquelas criaturas. Ele se sentou debaixo de uma árvore enquanto escutava o choro dos 2 bebês, acreditando que estava fazendo uma boa ação.
Foi nesse momento que viu Mário ao longe vindo pela trilha, certamente voltando das suas terras. Meu pai se levantou e foi até ele para contar o que tinha acontecido e, de quebra, pedir ajuda para carregar os 2 bebês. Assim que o vizinho ouviu a história, achou tudo muito estranho, ainda mais quando meu pai disse: "E veja só, os meninos não param de chorar, devem estar morrendo de fome." Mário ficou com uma cara estranha, pois ele não ouvia nada. Meu pai então disse: "Como assim você não escuta, compadre? Esse choro está alto faz tempo." Estranhamente, nem Mário nem a esposa dele conseguiam ouvir o choro dos bebês. Apenas meu pai ouvia. Intrigado, meu pai pediu a Mário que olhasse dentro do caixote, pois ali estavam os 2 bebês. Quando Mário olhou, fez um puta carão de espanto e disse: "Por que você está carregando pedras? Você ficou louco, homem? Aqui não tem nenhuma criança." Meu pai correu para olhar dentro da caixa, e agora dentro dele havia 2 pedras grandes, que ele estava carregando e jurava que eram bebês. Mas não era só isso. Mesmo vendo aquelas pedras dentro do cesto, ele ainda ouvia claramente o choro dos 2 bebês. Foi aí que ficou completamente apavorado e jogou fora as pedras, voltando à comunidade sem entender o que tinha acontecido. Ao chegar em casa, contou tudo aos pais, que disseram que provavelmente ele tinha encontrado um mau ar. Algo maligno naquele campo que quis brincar com ele. Olá, meu nome é Cíntia e escuto relatos há vários anos. Amo ouvir as histórias. Sinto que é um espaço seguro para aqueles que buscam a realidade e, ao mesmo tempo, para aqueles que querem escapar um pouquinho dela. Sou da Venezuela e uma pessoa muito crente no paranormal. Na verdade, me considero bastante intuitiva em muitas coisas. Às vezes tenho sonhos que me dão sinais de coisas que depois acontecem exatamente como eu vi. Mas bom, essa é outra história. Hoje vou contar algo que aconteceu comigo há alguns anos, e tudo começou quando conheci meu primo Alonso. Ele veio me visitar uma vez em casa. Eu não o conhecia porque era um primo distante, mas desde que conversamos nos demos muito bem e acabamos nos tornando grandes amigos. Não passava um dia sem que a gente trocasse mensagens ou ligasse um para o outro. Ele me contava muitas coisas, e entre tudo isso me contou sobre como ele havia ido ver um senhor que supostamente tinha uma forte ligação com o mundo espiritual. Segundo ele, esse senhor podia falar com os mortos, e até diziam que podia fazer milagres se você pagasse uma certa quantia em dinheiro. A verdade é que não sei o quanto disso é real, mas o que eu sabia era que meu primo estava muito interessado nesse assunto. Ele acreditava em tudo relacionado ao espiritual, e eu, sinceramente, só ouvia. Então chegou um momento em que passei por uma crise financeira muito complicada e comentei com o Alonso. Ele me disse: "Você deveria começar a ler cartas e cobrar por isso." Apesar de ter falado de forma meio que na zoeira, talvez por causa dos sonhos que eu havia contado para ele, ler cartas poderia ser uma boa ideia. Mas eu não sabia fazer isso, e embora seja verdade que sou intuitiva, ler cartas é algo muito, muito mais sério. Era como subir de nível para algo que eu não fazia ideia de como lidar, entende? Mas Alonso insistiu porque ele já estava levando isso a sério. Ele disse que pelo menos eu devia fazer um teste e ler as cartas para ele. Fiquei com um pouco de medo e muito nervosa, mas decidi que não perderia nada tentando. Afinal de contas, seria só um treino. O que poderia dar tão errado assim? Então perguntei ao meu primo por onde começar e ele disse para eu conseguir cartas e pedir permissão para abrir a sessão, depois apenas usar minha intuição. Segui o conselho, fui para a sala e peguei sem pensar muito um baralho que havia em casa. Era um baralho um pouco velho de pôquer,
que meu irmão tinha comprado não fazia muito tempo em um mercado de segunda mão. Preciso ser honesta que quando vi essas cartas pela primeira vez, tive um pressentimento estranho, mas nunca dei atenção. Mesmo assim, peguei as cartas e comecei a ler. De alguma forma eu sabia que aquelas eram as cartas certas para aquilo. Era estranho como os pensamentos vinham sozinhos à minha cabeça, enquanto eu embaralhava as cartas nas mãos. Era como se eu realmente conseguisse decifrá-las. Comecei pedindo permissão para abrir a sessão, exatamente como Alonso havia dito. Depois mencionei o nome completo dele e comecei o que depois chamaria de uma leitura geral. Ou seja, simplesmente dar uma olhada sobre o que iria acontecer no futuro dele, o que havia acontecido no passado e como isso o estava afetando no presente. Comecei a colocar 3 cartas na mesa e o que mais me surpreendeu foi que eu sabia o que elas significavam. Não sei como, mas simplesmente sabia. Eu entendia o que aparecia na minha frente. Depois de fazer a leitura, percebi que Alonso ficou um pouco surpreso porque eu falei como seria o andamento de um projeto dele. E então ele me pediu uma resposta para uma pergunta específica. Era sobre a relação dele com a namorada. Mais uma vez embaralhei as cartas nas mãos, só que agora perguntando especificamente sobre isso, e mais uma vez lá estava a resposta, embora dessa vez não fosse uma resposta agradável. O mais surpreendente de tudo é que o que eu previ sobre o relacionamento dele aconteceu em questão de poucos dias. Meu primo ficou muito surpreso, principalmente porque o projeto em que eu pedi para ele confiar era algo que ele não havia comentado com ninguém ainda. Isso me fez se sentir completamente nervosa e ao mesmo tempo ansiosa para descobrir até onde eu poderia ir com esse novo conhecimento. Os dias foram se passando e eu continuei fazendo leituras. Já não conseguia parar e agora não lia apenas para Alonso, também lia para outros primos, amiga, amigo, etc. Claro, eu nunca cobrava, pois para mim isso era apenas uma forma de diversão. Algo que eu jamais deveria ter tratado dessa forma. Certa vez eu estava em casa com meus primos e comecei a fazer o ritual para iniciar a leitura. Isso já havia virado quase um tipo de brincadeira para nós, embora cada vez mais eu notasse nos rostos deles um certo medo pelas coisas que eu previa e que aconteciam. Lembro que naquela noite todos estavam fazendo perguntas e em uma dessas saiu uma carta em especial. Um coringa preto. Um arlequim que nunca tinha aparecido antes e que de imediato senti que era a carta com o pior dos presságios. E além disso, naquele momento estavam me pedindo respostas sobre a morte. Sobre como seria a morte deles especificamente. Isso já era algo muito mais sério, e novamente senti que estava subindo de nível, um nível que ainda não era para mim. Algo dentro de mim me avisava isso. Depois de fazer as leituras, todos foram dormir. Alguns incrédulos e outros completamente crentes e cheios de medo por saberem como seria sua própria morte. Cada primo voltou para sua casa, já que moravam perto de mim. Eu, por minha parte, fui dormir no meu quarto, mas pensando naquele coringa preto que apareceu na carta de alguns deles, e em como aquelas cartas realmente tinham algo estranho. Não eram cartas de tarô, mas então como eu conseguia interpretá-las? Por que eu entendia? Por que saía o que saía? Tudo era muito confuso. No entanto, algo estava prestes a acontecer. Vejam, eu costumava dormir tarde, então apenas me deitei e comecei a mexer nas redes sociais, vendo vídeos de memes antes de dormir. Foi assim até que comecei a escutar algo na sala. A sala estava conectada com a cozinha e meu quarto, por sua vez, ficava ao lado. O barulho era estranho, como se alguém estivesse andando por ali. Eu, por instinto, apaguei o telefone rapidamente e fingi estar dormindo, pois meus pais não gostam que a gente fique acordado até tarde da noite. Minha mãe, por sua vez, tinha o hábito de sempre vir se despedir e dar boa noite antes de dormir. Não importava o horário.
Então, quando ouvi o barulho, imediatamente pensei que era minha mãe. Além disso, meu pai não estava em casa nesses dias. O barulho, como mencionei, era estranho e parecia que alguém estava caminhando, mas sem chegar a lugar nenhum. Os passos eram pesados, como se fossem de botas. Depois de fingir estar dormindo por alguns minutos, acabei realmente adormecendo e não soube mais de mim. Mas comunidade. O estranho foi que nas noites seguintes o barulho continuou e ficou mais intenso. Os passos agora paravam em frente à minha porta. Permaneciam ali em silêncio por alguns segundos que pareciam eternos e depois voltavam à sua caminhada habitual. Confesso que estive a ponto de abrir a porta para saber se minha mãe estava me pregando algum tipo de peça para que eu não ficasse acordada até tarde. Lembro que me dava uma ansiedade enorme ouvir apenas como aquelas malditas botas caminhavam por toda a sala e depois voltavam para a cozinha, parando atrás da minha porta. Isso começou a acontecer noite após noite, sem falhar. Depois de uma semana ouvindo aqueles passos repetidamente, finalmente tive coragem de perguntar à minha mãe se ela estava tendo problemas para dormir, se ela caminhava de madrugada perto do meu quarto. Surpresa, ela me disse que não sabia do que eu estava falando. Contei o que ouvia e ela disse que, pelo contrário, tinham sido dias pesados no trabalho e que ela estava dormindo cedo, então não poderia ser ela. Quando pensei nisso, meu sangue gelou. Agora eu tinha certeza de algo que não queria descobrir, algo que no fundo já sabia, mas negava. Aquilo que andava pela casa à noite não era minha mãe. Então só restava a pergunta mais assustadora. Se não era ela, era quem? Naquela mesma noite conversei novamente com meu primo e contei o que estava acontecendo. Então ele me disse algo que era uma informação-chave nesse caso. Ele me perguntou se, quando li as cartas, eu alguma vez tinha encerrado a sessão. E eu respondi que não, que nunca fazia isso. Então ele me explicou que era extremamente necessário encerrar toda vez que se abria, porque senão o portal ficava aberto e coisas que eu não gostaria poderiam sair dali. Fiquei pensando no que ele disse e me arrepiei só de imaginar que aquela coisa tivesse saído do portal. Eu não queria saber o que era, o que queria ou o que buscava. E enquanto pensava nisso, mais tarde os passos voltaram a ser ouvidos, mas agora pareciam muito mais fortes. Percebi que só eu conseguia ouvi-los. Aqueles passos me causavam muito medo e uma angústia inexplicável. Sei que eram só passos, mas não sei. Sentia como se alguém quisesse entrar no meu quarto. E o pior, ou talvez o melhor, dependendo de como se vê, é que eu não podia ver o que era aquilo. Embora algo dentro de mim dissesse que se eu continuasse lendo as cartas, logo descobriria e veria exatamente o que havia por trás daqueles passos. Meu maior medo era que aquela entidade, fantasma, demônio, ou seja lá o que fosse, conseguisse abrir a porta naquela noite. Não sei como, mas consegui adormecer, mesmo com os passos soando pela casa. Na manhã seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fiz foi pegar as cartas de pôquer, embaralhá-las nas mãos e encerrar a sessão. Juro que senti um alívio muito estranho depois disso. E não só isso. Senti como se tudo tivesse acabado. Os passos à noite nunca mais foram ouvidos. Tudo tinha terminado. Depois daquele dia, decidi que talvez fosse melhor não fazer mais isso. Embora vou ser sincera, houve uma ou duas vezes em que fiz porque algumas primas precisavam de uma leitura geral ou algo do tipo. Mas foram bem raras, e depois simplesmente souberam que eu tinha me afastado daquilo. Mas claro, toda vez que fiz agora, sempre encerrava a sessão. Era algo que jamais deveria ter esquecido. Hoje em dia não falo tanto com o Alonso, e também já faz muito tempo que não leio as cartas. Agora só sinto que elas estão por aí, empoeiradas em algum canto da casa. Sem dúvida, a lição que quero deixar com a minha história é que jamais brinquem com coisas paranormais. Nunca encarem como diversão ou como um simples jogo.
E se vocês não estão preparados para isso, ou não sabem o que estão fazendo, simplesmente não façam. É a primeira vez que compartilho uma história, e talvez eu volte a contar mais depois, mas por enquanto, me despeço. Na Páscoa, toda a minha família faz uma viagem até a casa do meu tio John, que mora bem no interior de Utah. No ano passado não foi diferente. O tio John mora numa casa enorme, situada em uma ampla área aberta, cercada por florestas de todos os lados. Apesar de já ter ido lá antes, eu nunca tinha realmente me aventurado pela floresta atrás da casa dele. Não sou muito fã da natureza, então nunca tive muito interesse pelo ar livre. Para ser sincero, eu estava temendo a viagem. Nunca me relacionei muito bem com esse lado da minha família. Todos eles são super fãs de atividades ao ar livre, como caça, pesca e coisas assim, e a maioria deles vive no mesmo lugar desde sempre. Sempre que estou com eles, me sinto meio deslocado. Além disso, a maioria dos meus primos já são casados, têm filhos ou trabalham em alguma fazenda. O único que tem mais ou menos a minha idade é o Kevin. Ele é alguns anos mais velho e é gente boa. A gente sempre acaba ficando junto nessas viagens em família, meio que tendo só nós dois para conversar. Ele sabe que eu não me encaixo muito bem com o resto do pessoal, então sempre dá um jeito de me fazer companhia sem deixar as coisas estranhas. Fizemos a viagem até a casa do tio numa noite de sexta-feira. Como sou filho único, no carro estavam só eu e meus pais. Eu estava exausto da viagem, então fui dormir quase imediatamente. Na manhã seguinte, eu e o Kevin passamos algumas horas no porão da casa do tio John, jogando sinuca. Nenhum de nós era bom, mas era melhor do que ficar sentado lá em cima, olhando para as paredes sujas de terra. A essa altura, a casa já estava cheia de parentes, e era uma gritaria sem igual. A gente ficou mais lá embaixo, evitando tudo discretamente. Não tinha TV no porão, então o Kevin colocou umas músicas no celular e a gente ficou conversando sobre uns dramas familiares bobos que nem valem a pena mencionar aqui. Enquanto jogávamos, o Kevin ficou falando sobre a floresta atrás da casa do tio. Ele disse que ela se estendia por quilômetros e que quase ninguém se aventurava o suficiente para ver as coisas legais que tinha por lá. Ele falou de como era mágico e como o isolamento era bonito. Eu só ficava assentindo, já que conversa sobre natureza não é muito minha praia. Não sei como, mas mais tarde naquele dia, o Kevin conseguiu me convencer a fazer uma caminhada pela floresta com ele. Como eu disse, não sou do tipo fã disso, mas eu estava literalmente morrendo de tédio. Talvez por isso eu tenha aceitado ir junto. A gente obviamente avisou para onde estava indo. Meu tio é um cara super legal e sempre deixa os mais jovens fazerem o que quiserem. Uma mentalidade que eu queria que meus próprios pais tivessem. Assim que saímos, o Kevin foi na frente, atravessando o quintal e entrando na mata como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. E conhecendo ele, provavelmente já tinha. A floresta era densa, mas não totalmente selvagem. Havia um tipo de trilha natural que o Kevin estava seguindo. Ainda era cedo, então eu não estava muito preocupado com o sol se pondo. Mas quanto mais a gente entrava, mais eu começava a me perguntar como íamos encontrar o caminho de volta. Depois de uns 30 minutos caminhando, perguntei para o Kevin se ele tinha certeza de que sabia onde estávamos. Ele riu e disse que conhecia aquela floresta como a palma da mão dele e que a explorava desde criança. A gente andou por mais uns 20 minutos quando, de repente, nós dois paramos ao mesmo tempo. De algum lugar à frente, ouvimos como se algo pesado tivesse batido na madeira. Não parecia um animal ou alguém pisando num galho. Era um som repetitivo como tum, tum, tum. Parecia um martelo ou galho sendo batido contra uma árvore.
É o melhor que consigo descrever. Kevin me olhou e dava para ver que ele também estava tentando entender. O som não parecia estar muito perto, mas era alto o suficiente para ser bem claro. Ele disse que era possível que fosse algum caçador andando por lá, mas mesmo assim ele parecia um pouco assustado. Eventualmente o som parou e perguntei se ele queria voltar, mas ele balançou a cabeça. Dava para ver que ele estava curioso, e para ser honesto, eu também estava. Então continuamos andando na direção de onde achávamos que o som vinha, ambos bem atentos. A gente não tinha andado nem por mais alguns minutos quando o Kevin parou de repente e estendeu o braço na minha frente. Eu congelei achando que ele tinha visto alguém ali na frente, mas então ele apontou para as árvores. No começo eu não entendi o que estava vendo, até que caiu a ficha. Havia 3 cruzes de cabeça para baixo pregadas em 3 árvores adjacentes, muito mais alto do que qualquer um conseguiria alcançar sem uma escada. Aquilo estava fácil, uns 6 metros do chão. Antes mesmo de conseguirmos nos virar para ir embora, vi um movimento no canto do olho. Virei a cabeça rapidamente e, para meu horror, havia uma pessoa ali. Ele estava vestido como um lenhador, com uma barba grande e um olhar muito sombrio. Kevin ficou na minha frente, meio que me protegendo da vista do cara. Ele olhou diretamente para mim e disse: "Vocês não deviam estar aqui." Kevin imediatamente pediu desculpas e disse que a gente já estava indo embora, e foi exatamente o que fizemos. O cara não se mexeu enquanto saíamos, só ficou nos encarando enquanto voltávamos pelo mesmo caminho de antes. Minhas mãos tremiam e caminhamos o trajeto inteiro em silêncio. Nunca vivi um momento tão tenso na minha vida. A gente ficava se virando o tempo todo para ver se não estávamos sendo seguidos, mas era impossível ter certeza. Quando finalmente chegamos de volta à casa, contamos tudo para o tio logo de cara. Como eu disse, ele é um cara simpático e conhece todos os vizinhos, então me deu um aperto no estômago quando ele disse que ninguém que ele conhecia batia com a descrição do cara que vimos na floresta. Ele perguntou várias vezes se tínhamos sido seguidos e dissemos que não. Não havia muito mais o que fazer. Alguém sugeriu se armar e vasculhar a floresta, mas o tio queria evitar qualquer confronto para não atrair ninguém até a casa. Então eu e o Kevin voltamos para o porão para relaxar, e o resto dos parentes voltou ao que estavam fazendo. Aquela situação toda mexeu muito mais comigo do que eu deixei transparecer. Acabei indo dormir bem cedo naquela noite, só para tentar tirar aquilo da cabeça. Mas por causa disso, acabei acordando muito mais cedo que o normal, bem mais cedo. Virei na cama, peguei o celular e vi que era um pouco depois das 5 da manhã. O sol mal tinha começado a aparecer no horizonte, então ainda estava bem escuro. Tentei voltar a dormir, mas não consegui, então decidi começar o dia mais cedo. O tio tem um escritório no 3º andar da casa, então resolvi subir lá para ver se achava algum livro interessante. O escritório dele tem uma daquelas janelas grandes que dão vista para o quintal inteiro. Quando passei por ela, algo chamou minha atenção. Havia um brilho fraco vindo da beirada da floresta. Parecia a luz pulsante de uma pequena fogueira, pois não era lanterna nem nada tão forte. Fiquei ali parado por uns bons 30 segundos, só tentando entender o que estava vendo. A curiosidade falou mais alto e eu precisava descobrir. Desci, saí para fora da casa e quando percebi o que era, tive que me controlar para não gritar. Havia pelo menos 3 figuras paradas logo além da beira da floresta, cada uma segurando uma tocha pequena. Eles não estavam andando nem se mexendo, só estavam lá parados e encarando a casa. Encarando a mim. Corri direto para o quarto do tio e o acordei, contando o que tinha visto. Sem fazer nenhuma pergunta, ele pegou o rifle, vestiu uma calça qualquer e me mandou ficar dentro de casa. Ele saiu andando para a parte dos fundos e começou a vasculhar o quintal com o olhar, enquanto eu observava da porta.
mas a essa altura aquelas pessoas já tinham recuado de volta para a floresta. Sem hesitar, ele levantou o rifle e atirou 3 vezes para cima. Isso acordou a casa inteira, e os próximos 20 minutos foram puro caos. Só posso dizer que não consigo imaginar uma maneira pior de passar a manhã de Páscoa. O feriado inteiro foi meio que arruinado depois disso, e todo mundo ficou tenso o resto do dia. Eventualmente chegou a hora de ir embora com meus pais, e não posso dizer que fiquei triste com isso. Isso aconteceu há uns 2 anos, e desde então o tio disse que não viu ou passou por nada estranho. Mesmo assim, eu odiaria morar naquela casa, sabendo que tem doidos vagando pela floresta. Quando meus avós eram vivos, costumávamos visitá-los sempre que tínhamos oportunidade. Nós, os netos, ficávamos alguns dias dormindo com eles durante as férias, como na Semana Santa. No entanto, apenas nas férias da Semana Santa, algo mudava na casa da minha avó. Ela costumava colecionar bonecas antigas. Ela gostava muito delas porque nos contava que quando era pequena, via as outras meninas brincando com bonecas, enquanto ela era colocada para fazer trabalhos. A mãe dela nunca a deixou livre por ser a única filha mulher. Desde pequena a mantinha na cozinha, falando sobre seu futuro marido. Ela conta que lembra que desde os 7 anos já falavam disso com ela, preparando-a para ser uma mocinha, sabe? Bom, esse é o contexto do porquê ela gostava tanto dessas bonecas, e as tinha por toda a casa. Me lembro que chegamos a contar umas 30 bonecas espalhadas pelas prateleiras da sala, em cima da televisão, pela cozinha, e todas bem organizadas. Elas eram feitas de pano, com rostinho de cerâmica, e normalmente não davam medo em mim ou nos primos. Minha avó falava com elas de forma tão carinhosa que era impossível não gostar delas também. No entanto, na Semana Santa, desde pequenos, notávamos que era quando ela as guardava. Ela as colocava em um quartinho de depósito que havia embaixo da escada e não deixava uma sequer do lado de fora. A gente perguntava por que ela fazia isso, e minha avó dizia que as mandava para o trabalho. A gente acreditava nisso, mas acabamos por descobrir do porquê ela escondia as bonecas debaixo da escada. Isso aconteceu durante uma das últimas Semanas Santa que passamos lá. Nós tínhamos entre 9 e 12 anos e éramos 4. Durante o dia e depois à tarde, começamos a ajudar minha avó a arrumar o quintal. Por isso estávamos entrando e saindo da casa, procurando ferramentas para o muro e outras coisas. Como meu primo e eu não sabíamos onde as coisas estavam, fomos até aquele quartinho debaixo da escada e o abrimos. No meio de tudo que minha avó guardava ali, caixas, sacolas, cobertores e lençóis, estavam todas aquelas bonecas. Isso que vou contar agora não foi algo que só eu vi, meu primo também viu. Uma das bonecas mais antigas que minha avó tinha, uma que já não tinha um dos olhos e estava sem cabelo, nos disse um palavrão com voz de criança e se sentou olhando para a gente. Isso eu até poderia lembrar como uma alucinação minha, mas meu primo também viu. Ele lembra mesmo depois de anos, exatamente o mesmo palavrão que eu ouvi, e nós dois saímos correndo. Não contamos à minha avó o que aconteceu naquele dia, pois ela iria nos dar uma bronca. Ela sempre dizia que tínhamos que ir com ela naquele quartinho, porque as coisas podiam cair em cima da gente. Só que essa instrução ela só dava durante a Semana Santa. Depois disso, a gente nunca mais olhou para aquelas bonecas do mesmo jeito. Uma tia, alguns anos depois, nos contou que nunca gostou daquelas bonecas. Também disse que minha avó as guardava naquele quartinho durante a Semana Santa, porque, embora ela as amasse, durante essa época não queria vê-las nem pintadas de ouro. Minha avó contou para as filhas que as bonecas não a deixavam dormir, que falavam, que se mexiam sozinhas e que algo acontecia com elas naquela época.
Mas fora disso não faziam mais nada, por isso ela dizia que não eram as bonecas em si, mas algo que sempre as fazia falar e se mover. Ela nunca se desfez delas, até que faleceu e nunca soubemos quem ficou com as bonecas ou o que aconteceu com elas. Esta noite quero compartilhar uma experiência que tive quando era criança, em um vilarejo pequeno do México, onde nasci. Lembro bem que aquela foi uma noite fria, e isso porque tais temperaturas eram incomuns naquela região do país. Embora eu não more mais lá, a casa dos meus pais ainda está de pé, nos arredores do vilarejo. Naquela época tínhamos poucos vizinhos, apenas árvores e nenhuma outra forma de natureza ao redor, além de um grande quintal nos fundos onde costumávamos ter ovelhas. Para que possam imaginar melhor, a poucos metros da casa há um riacho à esquerda e uma imensa floresta à direita. Então, naquela noite, enquanto estávamos na sala, conversando sobre coisas que não me lembro mais, de repente as ovelhas começaram a balir muito alto, algo que poderíamos até chamar de gritos. Meu pai se levantou para olhar por uma janela na parte de trás da casa. Ainda me lembro da expressão no rosto dele quando voltou rapidamente, e com voz suave disse para minha mãe: "Chame seu pai e seus irmãos para virem aqui, por favor." Então, em menos de um minuto, estavam lá meus 4 tios e meu avô, enquanto meu pai contava o que tinha visto. Vale esclarecer que naquele curral tínhamos 10 ovelhas, as quais, segundo meu pai, tinham sido atacadas por algo que ele descreveu como um urso. Isso não fazia nenhum sentido, mas ele insistia que era grande, peludo, e que quando ele olhou pela janela, parecia estar comendo uma das ovelhas. Era a que berrava, quase como se gritasse. Ainda hoje me assombra o som horrendo daqueles gritos. "Vocês ficam dentro de casa", ordenou meu avô para minha mãe e para mim também. "Se sair agora, pode pegar um mau vento, minha filha", ele acrescentou. Logo em seguida pegou um facão enquanto fazia uma espécie de oração. Não me lembro do que dizia, mas mencionou os nomes dos meus tios e, ao final, o do meu pai também. Eles saíram batendo a porta com força atrás de si, deixando um silêncio de velório dentro da casa. "Vão embora, vocês não têm nada para fazer aqui. Saiam desta casa", ouvi meu avô gritar. Mais tarde, meu pai nos contou que, ao saírem, encontraram a criatura numa posição como se estivesse devorando a pobre ovelha. Ela estava caída no chão, sem parar de emitir aqueles gritos agonizantes. Quando meu avô gritou, a criatura pareceu parar por um instante e logo virou-se na direção deles. A criatura, que definitivamente não era um urso, parecia mais uma mancha escura com uma vaga forma animal, encarando-os fixamente sem emitir som ou fazer qualquer movimento. Todos ficaram abestados olhando para aquilo, até que meu pai pegou uma pedra do chão e a arremessou. Talvez não tenha sido a melhor decisão, mas aquilo aparentemente tinha percebido que estava diante de 6 homens armados com facões. Quando a pedra o atingiu, rapidamente virou de costas e fugiu para a floresta, correndo de 4 como um animal. Meu pai e os outros se aproximaram das ovelhas e viram que aquela caída no chão ainda estava viva, completamente esfolada. Meu avô teve que sacrificá-la para acabar com seu sofrimento. Depois daquela noite, um senhor bem idoso e amigo da família nos visitou. Ele era conhecido porque, apesar da idade avançada, ainda fazia trabalhos pesados no campo, até mais do que os jovens. Fora isso, também era conhecido por praticar bruxaria para curar as pessoas dos maus males. Depois de contarmos o que havia acontecido, ele nos falou sobre um recém-chegado ao povoado que aparentemente era um lobisomem. Mas também disse para não nos preocuparmos, pois já havia conversado com ele e pedido para que fosse embora. Não posso dizer que acreditei completamente nas palavras dele, embora seja verdade que nunca mais vivemos algo parecido depois disso.
Quando eu tinha por volta dos 10 anos, meu pai conseguiu um emprego muito bem pago, que nos obrigou a nos mudar do interior da Pensilvânia para Brookmont, Maryland. Eu digo obrigou, mas essa talvez não seja a melhor forma de descrever o que aconteceu. Na verdade, meus pais ficaram animadíssimos com a mudança. Foi uma decisão que eles mal precisaram pensar. Em questão de um mês, saímos de uma casa pequena e caindo aos pedaços em uma área de baixa renda para uma propriedade enorme em um dos bairros mais nobres de Maryland. Você deve estar se perguntando como eu me senti em relação a tudo isso. Naquela idade, eu era uma criança bem antissocial e gostava de ficar sozinho. Então não era como se eu estivesse deixando amigos de longa data para trás. Na verdade, para começar, eu nem tinha amigos. Anos depois, meus pais me disseram que o desejo de me dar um recomeço foi uma das razões pelas quais decidiram mudar toda a nossa vida. Mas isso não vem ao caso. A mudança não me incomodou muito e eu consegui me adaptar rapidamente. Também não foi nada difícil me adaptar, dadas as circunstâncias. Como eu disse, a casa era enorme e até minha versão de 10 anos conseguia perceber que não precisaríamos mais nos preocupar em pagar as contas. Não vou aborrecer vocês com os detalhes inúteis sobre o interior da casa. Só vou contar o que importa. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold. Nosso quintal era facilmente nossa parte favorita da casa. Havia um grande labirinto de arbustos retorcidos, perfeito para brincar de esconde-esconde, pega-pega ou qualquer outra coisa que inventássemos. Mas a melhor parte, de longe, era a casa na árvore, situada na extremidade direita da propriedade. Cada casa da vizinhança era separada por uma grande área com árvores altas, e a casa na árvore ficava bem no meio desse bosque. Eu digo casa na árvore, mas era mais como um castelo na árvore. Não era daqueles projetos improvisados que os pais fazem no fim de semana. Era enorme, ocupando 6 ou 7 árvores vizinhas. Tinha 3 níveis diferentes e até uma escada de verdade construída nela. Era óbvio que um profissional havia construído aquilo. Por um tempo, meus irmãos e eu brincamos na casa na árvore todos os dias. Era sempre o ponto alto do nosso dia. Mas eventualmente meus irmãos se cansaram. Eles eram mais velhos e estavam naquela fase da adolescência em que nada é legal. Acabei ficando sozinho lá, o que foi meio chato. Fiquei bem triste por basicamente ter sido abandonado lá, mas meus irmãos se recusavam a voltar, não importava o que eu dissesse. Um dia subi e encontrei um pedaço de papel dobrado no canto. Até hoje me lembro exatamente o que estava escrito naquele primeiro bilhete. Olá, eu sou o Homem Marshmallow. É um prazer te conhecer. Qual é o seu nome? Eu fiquei a criança mais feliz do mundo. Achei que era algum dos meus irmãos brincando comigo. Então entrei na brincadeira, esperando que isso os interessasse de novo pela casa. Havia uma pilha de papéis lá que não estava lá antes. Então peguei um dos marcadores que tínhamos lá e escrevi, deixando uma resposta com meu nome. Naquela noite quis perguntar aos meus irmãos qual deles era o Homem Marshmallow, mas fiquei com medo de que parassem de brincar se eu dissesse algo, então fiquei quieto. Nos dias seguintes eu chegava da escola e corria direto para a casa na árvore. Cada vez havia outro bilhete me esperando. No começo os bilhetes eram inocentes e soavam exatamente como algo que meus irmãos diriam. Eu estava me divertindo muito, mas com o tempo os bilhetes começaram a ficar estranhos. Começaram a fazer perguntas cada vez mais pessoais, que eu não entendia direito, coisas que não faziam sentido para meus irmãos perguntarem, tipo: qual é a sua hora favorita do dia para sair? Ou o que você costuma comer? Não me lembro de todas as perguntas que ele fez, mas uma delas que nunca vou esquecer foi: qual janela da casa é a do seu quarto? Quando penso nessa pergunta específica, sinto um enjoo no estômago. Na época, ainda não achei que fosse nada demais. Achei que ainda eram meus irmãos, então respondi a cada pergunta sem hesitar.
O próximo bilhete foi tão perturbador que não consegui mais ficar quieto. Era algo como: "O que o cheiro do seu pijama me lembra?" Algo nojento assim. Entrei furioso na casa e confrontei meus irmãos, exigindo saber qual deles estava por trás dos bilhetes. Ambos começaram a rir de mim e negaram tudo. Juraram que não existia nenhum homem marshmallow e começaram a zombar de mim por ainda brincar com coisas bestas. Comecei a chorar e saí correndo do quarto. Em vez de contar para os meus pais, decidi montar um plano para pegá-los no flagra. Eu não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, deitado na cama, ouvi batidas na minha janela. Congelei, sentindo meu coração disparar. Eu já tinha medo do escuro, então as batidas só pioraram meu pavor. Fiquei sentado no escuro por horas, muito assustado para me mover. Na manhã seguinte, abri as cortinas e quase gritei. Do lado de fora da janela, 29 fotos minhas estavam coladas no vidro. Eu tinha certeza de que eram meus irmãos. Fiquei furioso. Isso já tinha passado dos limites até para mim. Naquela noite, fiquei pronto. Quando as batidas começaram novamente, saltei da cama e abri as cortinas, pronto para gritar. Mas não eram meus irmãos. Do outro lado do vidro estava um homem velho e nojento, com olhos amarelos e dentes podres. Ele tinha cabelos ralos e sorriu quando me viu. Nunca gritei tão alto na minha vida. Meus pais vieram correndo, mas quando chegaram, o homem tinha desaparecido. A polícia vasculhou a propriedade, inclusive a casa na árvore, mas não encontrou nada. Por incrível que pareça, ele nunca voltou, e até hoje isso permanece como uma das coisas mais assustadoras que já vivi.